Olá, servidores! Começa agora mais uma edição do programa Simussar em Ação. Já estamos com o professor Jonas por aqui. Um programa importante, o último programa no mês de agosto. Agosto que foi cheio de atividades aqui no Simussar, inclusive muitas pessoas estão chegando ainda, mas setembro é um mês que marca na história do Simussar mais um debate entre os candidatos a prefeito de Santa Rosa, professor. Antes mesmo de lhe cumprimentar, quero falar que em setembro já temos a data no dia 26, acontece o debate entre os candidatos Anderson Mantei, Dr. Benedetti e também Orlando Desconce. É mais um momento único em que o Simussar vai também colocar à disposição de seus associados e toda a comunidade santarrosense um momento de democracia. Olá, Ronaldo. Agradecer a tua parte aí, teu trabalho aí conosco aí para podermos estar sempre levando as informações, as notícias para os nossos servidores. Exatamente, Ronaldo. Nós temos programando o debate, preparando o debate para o dia 26 de setembro, onde nós estaremos conversando com os nossos candidatos a prefeito, aquelas três pessoas, né, como você bem disse, o Anderson Mantei, o Dr. Benedetti e o Orlando Desconce, que almejam chegar à prefeitura. Um desses três, vai ser o nosso próximo prefeito, o qual vai ter a responsabilidade de administrar nossa prefeitura, de conduzir todo o trabalho público para que os nossos cidadãos tenham esse serviço com boa qualidade. Então, o que nós estamos programando? Nós estamos programando esse debate. O local ainda a gente não tem bem definido, né? Estamos entre o Salão da Escola Concórdia ou o CTG nosso aqui, que a gente fez a festa no ano passado, no período de outubro do ano passado, a gente fez a grande festa que nós tivemos. Então, a gente está conversando com eles, muito provavelmente, devido ao espaço, ao tamanho, a gente muito provável vai ser lá no CTG, estamos conversando com os responsáveis. E algo que nós temos que frisar, a importância da participação do servidor público. Exato, isso é importante, porque o sindicato ele tem esse papel de fazer com que ajudar o servidor a decidir o seu voto, né? São três grupos, três diferentes propostas que estão sendo postas para o município de Santa Rosa, três diferentes condições para os servidores, e os servidores vão ter que decidir também, né? O nosso grupo de servidores é grande, ativos, inativos e familiares, e esses servidores vão ter que estar analisando qual dessas propostas é mais viável, qual dessas três propostas é mais segura para o serviço público. E neste momento do debate, a gente vai ter a oportunidade de estar esclarecendo todas as dúvidas que virão a surgir ao longo desse período. A gente vai formatar alguma coisa no nosso site, onde o servidor vai estar podendo entrar, encaminhando as perguntas para o sindicato. A partir dali, a gente vai fazer uma seleção de perguntas, né? Organizando tudo isso. A diretoria do sindicato vai estar fazendo isso, vai estar organizando, e na noite os candidatos terão a oportunidade de estar explanando suas ideias sobre cada um dos assuntos que ali vão ser postos. E é um debate, professor, que com certeza tem uma relevância muito grande para a nossa comunidade e para o servidor, porque após o debate, 10 dias acontece a eleição, acontece o pleito. Então, é a chance, é o momento do servidor e de toda a comunidade presenciar, conhecer as propostas, saber de fato, fazer as perguntas, enviar as perguntas para o Simussar. Entre em contato pelas redes sociais, pelo site, mande através do WhatsApp também, participe, porque você pode e tem o direito de participar. Com certeza. Todos os associados do sindicato vai estar garantido o direito de estar participando, né? Ou pela participação fazendo as perguntas, ou mesmo indo até o local onde nós estaremos fazendo debate. A princípio, como a gente disse, não definiu ainda o local. Dependendo do local, se a gente pegar um local pequeno, a gente vai ter que limitar a quantidade de pessoas apenas para associados. Dependendo, a gente pode deixar mais liberado para público externo também, porque às vezes o associado vem esposa, vem o marido de uma associada nossa que não faz parte do grupo, mas poderá então estar participando. Mas tudo a gente vai estar informando os nossos servidores a partir das nossas redes de comunicação com o servidor, que é bem ampla também, que a gente tem construído um canal, vários canais, aliás, para estar chegando até os servidores públicos. Então, nós estaremos informando, o servidor tem que ficar bastante atento
a cada uma dessas condições e dessas possibilidades para que nós possamos estar cada vez mais fomentando, alimentando a nossa democracia. Importante esclarecer sobre esse debate. E agora nós vamos entrar no assunto do PL 66. É isso, professor? Conta pra gente que PL é esse e o que envolta na vida do servidor público. Ronaldo, é uma proposta de emenda constitucional, né? Uma PEC, a PEC 66 de 2003. Ela traz algumas situações bem importantes para as previdências para os nossos RPPS. Nós aqui em Santa Rosa, vou usar o termo Previrosa para o pessoal estar mais familiarizado com esse termo, então, o Previrosa. É o nosso Previrosa. Cada município tem o nome conforme a localidade, mas de forma geral, pela lei, ele é tratado como RPPS. O que essa proposta de emenda constitucional traz? Ela traz várias mudanças, várias alterações. Umas são importantes para a saúde financeira dos próprios RPPS e também para a saúde financeira dos municípios, pois ele alonga as dívidas que os municípios têm com os RPPS. Porém, a partir da construção desse projeto de lei, dessa alteração, dessa emenda, né, lá em 2003, quando foi consolidado, toda ela encaminhado para o Congresso, a CNM, a FAMURS, né, entraram com uma emenda a essa lei. Conseguiram, junto aos deputados, com uma emenda. Essa emenda, ela altera as regras de aposentadoria para os servidores municipais. Aí é que começa um problema para cada um de nós servidores, né? O problema é não só para nós servidores do município de Santa Rosa, mas para todos. Por quê? Porque nós temos várias diferenças regionais por todo esse Brasil, essa imensidão que nós temos no Brasil aí, então ela tem várias realidades. Nordeste, o Sul, o Rio Grande do Sul, mesmo dentro do próprio Rio Grande do Sul, que é normal, mas isso tem que ser respeitado. Quando se faz leis, tem que se pensar nessa questão. E essa proposta da CNM de alterar a regra de aposentadoria, ela é preocupante do ponto de vista que ela desrespeita tudo isso. É uma regra única para todos os municípios do Brasil. Indiferente se o município se o seu RPPS está equilibrado, ou se o seu RPPS está bem desequilibrado. Tal qual o nosso aqui, ele não encontra em equilíbrio financeiro 100%, mas ele está numa condição mediana. Então, e tu colocar junto com quem está numa condição ruim, não é bom para o servidor. E aí ele propõe que as regras, unifica as regras nacionais, né? A unificação das regras em todos os RPPS, as regras federais. Depois eu vou dar uma pincelada nas regras federais para os servidores poderem ficarem atentos. Olha só, tem uma exceção, exceto se o município construir regras mais rígidas do que as federais para os servidores públicos. É importante isso. Quais são as regras federais? Olha aí, para o setor público, quais são as regras? A aposentadoria para os servidores públicos, de forma geral, né, eu falo isso, nós temos que também observar a individualidade de cada um. Não quer dizer que o professor está falando aqui que vai ser assim para o Ronaldo, para o professor. Eu já estou no serviço público há muitos anos, então eu tenho algumas mudanças, algumas alterações aí que não seguem isso. Mas de forma geral é assim. O homem se aposenta com 65 e mulher com 62 anos de idade. Né? Com contribuição de 25 anos no serviço público, para homens e para mulheres. No mínimo, uma contribuição de 25 anos para cada um deles. Sendo pelo menos 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo ao qual ele é efetivo. Tanto para um quanto para outro. Então, isso é bastante importante, aumenta bastante a idade para os servidores públicos. Nós temos que pensar que nós temos categorias aí de servidores que têm uma bastante dificuldade de enfrentar a jornada de trabalho com 65 anos. Né? Então, são categorias, às vezes, que exigem bastante do trabalho, e aí, então, nós temos que estar pensando isso. Outro detalhe, paridade e integralidade. A regra de paridade e integralidade se aplica especialmente aos servidores públicos que ingressarem
antes de 2003, né? Então, os servidores que ingressaram antes de 2003 ainda têm essa paridade e a integralidade. Porém, para servidores que ingressaram depois, como é que ficaria a regra de forma geral? Volto a dizer, isso daí tem que analisar caso a caso, mas de forma geral. Para servidores que ingressaram no serviço público após 2003, e para os trabalhadores do setor privado, os benefícios de aposentadoria são calculados com base na média salarial. A média é feita com 100% dos salários de contribuição desde julho de 94. E desde o início da contribuição, né? Se entrou depois de 94, ele começa a contar a partir dali, então, do ingresso. Como vai ser calculada a aposentadoria, Ronaldo? Isso é importante falar. Isso é importante. Como vai ser calculado esse tempo de trabalho? Então, é pego o salário que ele ganhou desde lá, trabalhou 25 anos, completou o tempo de serviço de 25 anos, tem a idade mínima de 65 anos, pego essa média, calculado, então, com 100% dos seus salários. Desses 100%, olha só o que acontece aqui, Ronaldo. Isso é muito importante. O cálculo é feito com base em 100%. Após essa média, o trabalhador recebe 60% desse valor. É assustador isso. 60% desse valor, mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição ou 15 anos para a mulher. No caso, para homens, 20 anos e para mulheres, 15 anos. Então, uma pessoa que trabalhou no serviço público tem 25, então ele estaria ganhando 70% da média de 100%. Então, quer dizer, tu nem ganha mais o último salário. Vamos pegar aqui o nosso servidor público aqui, de Santa Rosa. Vamos pegar uma situação que ele ganha insalubridade, ganha também, recebe insalubridade e recebe o vale alimentação. À medida que ele se aposenta, vou pegar essa hipótese, então, que ele se aposentou com a idade mínima, de 65, se aposentou com os 25 anos. Então, ele vai ganhar 70% da média. Então, ele perde vale alimentação, perde insalubridade. Imagina para quanto vai vir, quantos por cento da soma total do mês que ele ganhava, ele vai estar recebendo. Bem menos do que 50%. Posso assegurar isso. Isso é preocupante do ponto de vista que nós vamos estar deixando as pessoas com salários mais baixos em condições precárias para estar vivendo, né? E são as pessoas que vão envelhecendo. Nós temos que pensar isso. Será que é isso que nós queremos para a nossa população de forma geral? É necessário regras tão rígidas de forma para todos os RPPS? Então, o servidor vai ter que ficar atento a isso. Vai ter que olhar, e eu sempre digo assim, temos muitos prefeitos aí, né, Ronaldo, buscando uma reeleição. Nós temos que olhar dentro disso, isso eu não falo só para o servidor de Santa Rosa, eu falo para todos os servidores do Brasil, né? Que nós temos que fazer essa análise, ver se os nossos prefeitos lá das nossas cidades estão apoiando esse tipo de proposta. Se ele está apoiando esse tipo de proposta, é sinal de que ele não está olhando o servidor público como uma pessoa, está olhando o servidor público como um objeto apenas. Tem que olhar também os partidos a nível nacional que vão apoiar essa proposta. Olhar isso e aí trazer para a sua cidade, cada um faz uma análise da sua cidade. Será que esse prefeito, será que esse candidato a vereador merece o voto, tendo o seu partido apoiado uma proposta tão destrutiva para você que é servidor público? Será? Aí eu vou apoiar essas pessoas que são desses partidos que vão votar a favor dessa proposta, que construírem essa proposta através da CNM, encaminharem para os deputados, encaminharem para os senadores, e vou votar nessas pessoas mesmas? São merecedoras do nosso voto, esse grupo de pessoas que estão atuando dentro desses partidos que são contra nós, dá para se dizer assim? Nós temos que olhar para isso. Se nós não conseguirmos fazer essa análise, não existe força suficiente para nós conseguirmos impedir esse tipo de propostas de emenda constitucionais que venham a destruir o serviço público. O servidor precisa estar atento. Não há sindicatos, não há federações e nem confederações que consigam derrubar. Se nas nossas bases nós damos força para esses partidos fazerem o que querem conosco, destruírem o nosso serviço. Então o servidor tem que ficar atento. A família do servidor também precisa ficar atento sobre isso. Não podemos compactuar e não podemos aceitar. Temos que chamar esses vereadores desses partidos ou candidatos a vereadores desses partidos e dizer assim, olha,
O teu partido está apoiando essa proposta que vai destruir o serviço público e a minha aposentadoria. Vai me deixar quase passando fome em algumas situações, nós vamos ter isso. E aí, olhar no olho desse candidato, falar isso para ele e cobrar dele uma atitude. E, se possível, ainda dizer para ele, nessas condições, eu não voto em você porque você está representando tal partido que vota nesse tipo de proposta. Então o servidor também tem que dar o troco a esses deputados, a esses senadores que são favoráveis a esse tipo de proposta, Ronaldo. Não podemos mais compactuar, nós não podemos mais ficar apenas observando, olhando de braços cruzados. Estamos num momento muito importante, que é a eleição municipal que vem aí dia 6 e dia 26 nós temos o nosso debate também para conseguirmos estar debatendo com os prefeitos esse tipo de proposta aqui. Muito bem, professor Jonas. E assim, nos encaminhamos então para o encerramento do nosso programa. Mais informações estão disponíveis no site do Simussar, sempre à disposição, www.simussar.com.br. Quiser conversar com o presidente, pode agendar também uma conversa, está sempre à disposição. Sempre à disposição. É importante isso que você falou, agendar, porque a gente está na cidade, está correndo daqui, corre de lá. Não para, professor. Não para, sempre em função dos nossos servidores, sempre em função da nossa entidade. E agora, ainda mais organizando esse debate que vai ser totalmente o diferencial aí nesse ano de 2024, que também antecede as eleições do Simussar. E se eu não me engano, Ronaldo, é o único debate que vai ter público, né? Os demais debates das rádios não vão ter público, né? Das rádios nem da televisão. Então, é o único debate que o servidor pode ter a oportunidade de estar olhando no olho do candidato ao vivo, ali dentro, escutando ele falar, escutando ele dizer as suas propostas e os seus posicionamentos em relação a nós, servidores públicos, em relação às condições do nosso trabalho e às condições do serviço público que nós queremos para a nossa cidade. Um abraço, até o próximo programa. Abraço, Ronaldo, abraço nossos colegas servidores.